Prezados irmãos e irmãs, prezados responsáveis pelo santuário diocesano, Dom Décio, reitor desse santuário, muito obrigado pelo convite à paróquia de São Marcos e a mim para presidir o início dessa novena dedicada a Nossa Senhora da Saúde. Uma saudação ao padre Marcelino, Roberto Marcelino, pró-reitor desse santuário, que agora também nos acompanha pelas redes sociais, já que está em atividade, em outra atividade fora do nosso estado. Prezados internautas, prezado povo de Deus aqui presente, prezados irmãos seminaristas, a palavra de Deus sempre nos traz uma orientação. E em toda a Assembleia Litúrgica, esse é o objetivo de Deus, dar a sua palavra para nos orientar. A Assembleia Litúrgica é sempre um chamado de Deus e uma resposta do povo. Sábio e sábia é aquele e aquela que, ao receber o convite de Deus, a convocação, põe os pés nas estradas e de prontidão escuta Deus falar. E mais que isso, escutando Deus falar, pauta a sua vida nesta palavra do Senhor. A liturgia da palavra hoje está nos informando que felizes foram aqueles antepassados que colocaram na vida prática a palavra de Deus, as leis, decretos e mandamentos do Senhor. Foram felizes, se salvaram das situações de catástrofes, de situações de fúria da natureza, como o dilúvio que matou a todas as pessoas que não escutaram Noé. A palavra de Deus hoje nos mostra que as pessoas antepassadas, no Antigo Testamento, que escutaram Deus e pautaram sua vida em Deus, sempre colheram melhores resultados. E com isso a palavra de Deus nos chama a atenção hoje para que possamos pautar a nossa vida segundo a sua orientação, segundo a sua palavra. E é por isso que hoje nós estamos aqui escutando Deus, escutando essa palavra de Deus, para que possamos pautar a nossa vida de acordo com a sua santa vontade. O sábio, o homem sábio e a mulher sábia são esses que escutam bem a Deus, mas escuta com ouvido de discípulo e ouvido de discípula. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. No dia a dia, pautando-se na palavra do Senhor, a gente vai progredindo sempre em Deus, crescendo sempre na graça de Deus. Irmãos e irmãs, na palavra do Santo Evangelho hoje, Jesus nos chama a atenção quando ele fala para os seus discípulos, como aconteceu no dia de Noé, como aconteceu nos dias de Ló, que as pessoas não escutaram e por isso perderam a vida. Escutar Deus e pautar-se na palavra de Deus não significa estar livre dos problemas. Não significa estar livre dos problemas, mas é que com Deus a gente consegue perceber que tudo passa e no final a gente contempla a glória do Senhor, como nos fala hoje Davi no Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor. O que Cristo fala no Evangelho de hoje é para que a gente não contemple a nossa própria glória, que a gente não fique focado e presos nas nossas próprias estruturas, nas nossas próprias histórias,
e às vezes nas estruturas que nós mesmos criamos e não perdemos o foco dela. E essas estruturas, às vezes, deixam o ser humano com uma alma carcomida, com uma alma envelhecida, uma alma que não se renova, no sentido de buscar a Deus, a glória de Deus. Então Jesus faz uma lembrança para os seus discípulos e ele fala dos dias de Noé. Ora, Noé convidou o povo a entrar na arca, porque foi avisado que haveria um dilúvio muito forte, muito grande. Mas diziam que Noé estava louco. E não escutando o homem de Deus, Noé, se deram mal. Caiu o dilúvio, uma grande enchente, e eles não entraram na arca e por isso pereceram. Nos dias de Ló, para a gente recordar, Ló saiu por ordem de Deus da cidade de Sodoma. E Jesus faz uma lembrança da mulher de Ló. O que aconteceu com ela? A cidade de Sodoma era uma cidade que se dava ao pecado constantemente, às injustiças. As pessoas daquela cidade estavam presas às suas estruturas e não davam lugar a Deus. E por isso, Deus não gostou disso. Mandou muitas orientações e muitos recados, mas o povo virou as costas para Deus, porque se davam por satisfeito com suas estruturas, suas riquezas, seus bens materiais. Então Deus disse que ia destruir Sodoma e pediu que os justos saíssem da cidade. A mulher de Ló saiu também com seu marido, mas ela, a mulher de Ló, olhou para trás, que não estava recomendado por Deus para olhar para trás. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal na estrada. E Ló seguiu sem sua esposa, porque não podia levar a estátua de sal consigo. Esta questão da mulher de Ló, de olhar para trás e virar uma estátua de sal, não seguir o caminho, é um recado para todos nós, para que possamos olhar para frente, olhar para Deus, para a glória de Deus, e não ficarmos presos em nossas estruturas pessoais, puramente humanas, porque elas passam, elas acabam, e a gente, se ficar preso nela, acaba junto com elas. Nada neste mundo supera Deus, nada neste mundo está acima de Deus. Hoje nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, abrindo esse novenário com o tema, com Maria e José, louvemos a Deus pela missão do Pai Criador. Então é momento em que Jesus lembra o livro do Gênesis, na história de Noé e na história de Ló. É momento também de lembrar, através desse tema, do capítulo 1 de Gênesis e capítulo 2. O capítulo 1, onde Deus cria as coisas, cria o mundo, cria tudo. Ao sexto dia, Ele cria o ser humano para tomar conta de tudo que Ele criou. Então Deus entrega o paraíso para o ser humano cuidar. Mas é para cuidar do paraíso, é para cuidar da natureza, é para fazer justiça a partir da terra, a partir da natureza. Mas aí começa o pecado humano pela desobediência a Deus. No capítulo 2, Deus dá a função ao primeiro casal humano de cuidar de tudo, de administrar tudo. Mas então, o casal humano começa a se desvirtuar do caminho de Deus. Mas estou falando do capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, principalmente capítulo 1, para chamar a atenção sobre o Pai que criou.
Deus teve a missão de criar o mundo, criar tudo para nós, inclusive nos criar, criou o ser humano. Depois o Filho Jesus, que vamos refletir ainda nessa novena, teve a função, a missão árdua de nos salvar, redimir e salvar. E o Espírito Santo com a função de nos santificar. Hoje, portanto, com esse tema, a gente lembra que de Deus viemos e para Deus vamos voltar. Nesse intervalo entre o dia que Deus nos criou, ou o dia que nascemos, e o dia que vamos morrer, é o intervalo que a gente tem para viver com nossas estruturas, nossos bens materiais, nossas relações e ganhar a glória de Deus, entrar na glória com Deus. Estamos no mundo para sermos colaboradores e colaboradoras nessa missão salvífica de Deus. Deus nos salva, Deus nos salvou e nós somos com Ele colaboradores, missionários e missionárias, para que as pessoas ajudem as pessoas longe de Deus, se convertam e vivam com Deus, escutando a sua palavra, pautando a sua vida na palavra, vivenciando essa palavra de Deus, deixando a sua própria glória e atribuindo tudo à glória do Senhor. Que essa palavra santa nos ajude a caminhar melhor, sempre nos convertendo a cada dia e nos achegando sempre mais perto de Deus. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.